o Audiovisual Atleta 3.0, ele é uma série de bate-papos com especialistas do audiovisual e do esporte. E a ideia é sempre gerar informação com qualidade para atletas, né, do alto rendimento, do rendimento, sobre esse universo do audiovisual, da comunicação e a importância para o esportista, né? Hoje eu estou recebendo aqui João Gomes, atleta fenomenal, tem uma história incrível, um, um currículo também invejável no esporte. É, João, se apresenta aí um pouquinho pro pessoal e vamos começar a bater esse papo aí. Bom, boa tarde aí, pessoal. É um prazer aqui estar podendo passar uma tardezinha com vocês aí no bate-papo. Eu sou atleta de natação, sou atleta olímpico, vice-campeão mundial. O ano passado fui terceiro no Mundial em Guangzhou e finalista olímpico, quinto lugar na Olimpíada. E conheci o Igor há mais ou menos se eu não me engano, uns 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. E gostei do trabalho dele e tive a oportunidade de estar podendo ter ele no meu dia a dia, né? Acompanhando meus treinos e tudo mais. E, e é isso, vamos bater papo aí hoje, vamos falar bastante coisa, falar sobre essa importância de ter esse outro lado na carreira do atleta, né? Boa, boa, João. João, que é especialista, né, do nado peito aí, como ele falou, né, foi o brasileiro mais bem classificado nas últimas Olimpíadas, né, de 2016. E no Pan-Americano do ano passado foi campeão, né? Conseguiu aí, ele foi pela primeira vez para o Pan-Americano, né? E já com medalha de ouro aí no peito, foi massa. Ele também que é sócio de uma academia esportiva e incentiva várias causas sociais, né? Ano passado teve o Toca Azul como embaixador aí dessa campanha massa que agita a natação. E, João, eu vou começar te perguntando o seguinte, né? Assim, como foi que tu percebeu, né? Assim, tu começou a perceber e entender a tua importância no esporte como referência para os atletas amadores e da base, né? Que eu sempre, assim, quando vou te acompanhar lá no clube e tal, tem a criançada lá da base e tal. Existem adolescentes e crianças aí da natação que se espelham em tu, né? E te veem assim como um ídolo e como referência, né? Assim, como foi que tu começou a perceber e a entender essa tua importância no esporte? Na verdade eu demorei um pouco para entender, né, o quão representava o atleta João para a natação, sabe? Então, eu demorei um pouco para acreditar também que eu poderia acabar virando uma referência para a molecada. Relutei um pouco, né? Porque no início eu não queria, eu não, não me espelha, não visava, né? Ser espelho para alguém, essas coisas. E lógico que com o passar do tempo você vai entendendo, né? O quão importante é isso para a molecada que está começando, né? O que foi importante para mim lá no início da minha carreira, né? Olhar os outros atletas mais velhos com uma carga um pouquinho maior nas costas aí de competição, de caminhada, essas coisas. Então, hoje eu sei o quanto é mais importante, sabe, para mim. E isso me alimenta bastante, isso me ajuda muito ver a molecada no dia a dia, no treinamento ali. Eu treino ao lado de várias equipes mais novas e tento passar um pouco mais dessa tranquilidade para a molecada, né? Tirar um pouco desse trabalho sério, o trabalho que tem que ser sempre sério, né, para essa molecada. E tentar fazer eles se divertirem o máximo possível, né? Porque a gente sabe que ao decorrer da carreira aí, a coisa vai ficando um pouco mais séria, vai ficando mais ingrata, né, no modo de dizer. Então eu tento quebrar, né? Quebrar que eu falo, esse gelo que tem, essa barreira que tem entre os atletas mais velhos, os atletas mais experientes, com a molecada que está iniciando. Então, eu sou uma pessoa no dia a dia ali que sou muito brincalhão com a molecada, mantenho essa proximidade o máximo possível com a molecada para eles sentirem que, que a gente é palpável, sabe? Eles podem estar ali contando com a gente no dia a dia também. Boa, boa.
e algo que essa leveza, né, que você tenta levar para as crianças, para os adolescentes que também se espelham em tu, né? Mas também tem aquele lado das dificuldades, né, da resiliência, de que você precisa passar por cima para poder você atingir o seu objetivo, né? E assim, dessas dificuldades que você tem ou teve na carreira, né? E o que tu tenta passar para os atletas, né, para que eles consigam entender que essa dificuldade ela precisa ser enfrentada, né, e com consciência, né? E aí, assim, o que é que tu vê que tu teve de exemplo, né, de dificuldade na carreira, ou que teve ou tem, e assim, como é que tu tenta passar isso para as pessoas que estão ao teu redor, né? Até atletas que treinam contigo, né, no, no dia a dia. Na verdade eu tento passar para a molecada o que é a realidade, né? O esporte, na verdade, o nosso esporte ele é amador, né? Mesmo a gente sendo considerado atletas profissionais, ele é um esporte amador ainda. E eu tento passar para a molecada que, cara, não vai ser fácil. Vocês não vai chegar aonde vocês querem chegar, né? Onde eles querem chegar naquele determinado momento ali, sendo fácil, né? Vai ser bem difícil, bem árduo, bem sacrificante, né? E no início da carreira você sempre tem aquele negócio do investimento, né? Os pais bancam o seu esporte ali e tudo mais. Então, isso eu tento passar um pouco para a molecada essa questão da gratidão, né? Você ser grato por todos que passaram na sua caminhada, né? Então, o esporte, eu falo que a gente perde mais do que ganha. A gente só precisa de uma vitória, né? A gente precisa de uma vitória para esquecer todas as derrotas. Então, e é assim acho que nem só com a natação, né? É assim com todos os esportes, né? Você perde uma vez, perde duas vezes, perde três vezes, perde quatro vezes, e aí na quinta vez você vai lá e ganha e você esquece todas as outras vezes que você que você perdeu, né? Você só vai lembrar daquele último momento ali de vitória do pódio, de uma conquista, seja ela alcançar uma competição, pode ser nível nacional, nível estadual, nível internacional, e depende da magnitude que você quer alcançar, né? Então eu tento passar sempre para a molecada que não vai ser fácil, né? Mas que continue sempre fazendo por paixão, sabe? Se divertindo sempre, né? Porque a gente começa o esporte, né, como uma brincadeira e, e assim ela vai crescendo, né? Então, o mais importante é você estar feliz consigo mesmo. Então, eu tento tirar um pouco desse peso, desse, dessa pressão que a própria a molecada coloca, né? Então, e assim, não só a molecada, né, mas todo o ambiente externo que faz isso, né? Acaba Isso vem muito também pressionando. dos pais, né? Assim, até nas competições que a gente participa, né? Eu fotografando, você lá nadando, assim, a gente percebe que tem alguns pais, algumas famílias que botam um peso que não devia ser posto ali naquela hora, né? Naquela idade também, né? Não, com certeza. Tipo, eu vejo, às vezes eu vou em competições dos mais novos, assim, e tal, vou em casa sem fazer nada, eu vou a uma competição e fico sempre tentando observar o máximo possível os bastidores, né? Sim. Não ver as provas em si, né? Mas ver o que acontece depois que a molecada sai da água e vai de encontro com o técnico, com os pais, com os familiares, para ver o quanto que isso vem essa pressão para a molecada, né? E eu acho que a gente acaba vendo também, né? Muitos pais depositando toda eu posso dizer que acho que é uma frustração deles, né? Às vezes não é nem da criança, sabe? Sim, sim. Uma frustração deles de às vezes não ter conseguido chegar, a algum determinado nível no esporte e acaba depositando tudo nessa criança, né? E Sim. isso, a longo prazo, isso é ruim, né? Porque a gente sabe que a criança está ali, não está fazendo por ela, está fazendo por por toda uma história, por toda Sim, sim. uma jornada por trás ali, entendeu? Ela não está criando
a própria jornada dela, né? E tem também o lance de que alguns pais, né, alguns familiares, eles entendem como um investimento, né? Que é até muito louco isso, né? Que é aquele lance de que esse meu filho aqui ele hoje treina, não sei o que e tal, mas um dia vai ter dinheiro, vai ter fama, assim, vai ter um holofote, né? E acaba que desvirtua completamente até o próprio crescimento da criança, né? Que ela começa a não se enxergar como um esportista, mas como um produto, uma parada comercial. E quem, assim, assim o atleta que já está lá em cima, às vezes nem acesso a tanto patrocínio tem, a tanto apoio, né? E até os pais têm essa ilusão de que só por ter pódio e estar no Mundial e tal, tem essa fama, né, assim, toda. Às vezes nem é isso, ainda é relação, né? Basicamente, assim, o esporte de um tempo para cá, ele vem mudando, né? Ele vem evoluindo, né? Até na questão tecnológica e na questão financeira também, né? Antigamente, há 10, 15 anos atrás, aí, mais ou menos, você não se ganhava dinheiro com esporte, sabe? E de um tempo para cá, acredito que no Brasil é mais ainda depois de 2008, na verdade, do César, que o esporte começou a ser muito visto na mídia, né? E ser valorizado, né? Os atletas serem valorizados. Não chega ao ponto de futebol, vôlei, basquete, mas está no nível satisfatório, né? A gente Sim. sabe que a gente tem muito que chegar ainda para ser reconhecido perante a mídia, né? E isso eu já ouvi bastante. Eu já vi vários pais falando, tipo, vendo a gente treinando, competindo. Às vezes a gente fala que a gente às vezes não. Eu sempre falo para as pessoas que hoje a natação ela continua sendo a minha paixão, né? Continua sendo o meu hobby, mas hoje ela é o meu ganha-pão, né? É a minha profissão. Eu vivo da natação. Então eu não consigo, hoje em dia, efetuar um outro tipo de trabalho para viver do esporte de alto rendimento, né? No início da minha carreira, eu fiz bastante isso, né? Quando estava me formando na faculdade, ter que me desdobrar para pagar o esporte, até o momento de eu conseguir viver do esporte. Então, e isso acaba crescendo um pouco, né? Acaba crescendo os olhos de alguns determinados pais, achando que se o filho continuar no esporte, ele vai ganhar dinheiro. Né? Eu acho que é aí que tá, que é aí que a gente começa errando, né? Achar que eu botei meu filho aqui porque ele vai ter um futuro financeiro, não um futuro, como é que eu posso dizer? Escrever um futuro, sabe? Escrever Sim, uma sim, página sim. em algum determinado livro, sabe? Pode ser ele em Mundial, pode ser ele em Olimpíada, pode ser ele em Brasileiro, sabe? Você marcar o seu nome em algum capítulo desse livro gigante. Então, tem muitos pais que eu já, já conversei, já tive a oportunidade de bater o papo, que hoje estão investindo maciçamente grana nos filhos em questão de mídia, em questão de tornar aquela criança um produto vendável, sabe? Usufruir o máximo possível daquilo ali, sabe? E a pessoa não tá feliz, sabe? Aquela criança ali não está feliz. E hoje eu sinto que está descendo muito mais isso, né? Antigamente se começava um pouco mais tarde, com 18 anos, esse investimento no esporte, né? Hoje você pega crianças aí de 11 anos, de 12 anos, já sendo tratada nas redes sociais como uma joia, né? Uma joia de um determinado esporte. E você vê essa criança vendendo produto, sabe? Tipo assim, oi gente, estou aqui tomando meu shake tal, meu Sim, negócio sim, sim, tal, entendi. sabe? Usando uma camisa, sabe? Sendo um veículo muito forte, E sabe? não é o Então, momento esse agora, né? Se não, e não é o momento. o momento é de treinar, é de estudar, né? De direcionar a energia para outra coisa, né? Com certeza. Isso que eu assim, entrei também nesse assunto, porque eu sei da tua história de superação, né? Que pô, teve que estudar, que trabalhar né, em dois empregos para poder manter a natação,
a universidade, né? E assim, essa tua história, né? A gente aqui falando assim, tipo, disso que você passou para se sustentar no esporte, né? É uma história incrível que tu tem, né? Pela superação, pela resiliência, de sempre se desafiar, né? Tu sempre se colocava à prova em várias situações da tua vida. E esse teu lado motivacional, né? Assim, você consegue mostrar muito nos produtos que até a gente desenvolveu junto, né? Como foi o podcast e o videocast, né? Hoje, como foi para tu compartilhar essas histórias, né? Que foi um tipo de estratégia que a gente decidiu, né? Para começar, pô, João, vamos começar a colocar isso aqui, tipo, pegar a tua história e levar para as pessoas para verem que não é só essa parte negativa do esporte, né? E aí, assim, como é que foi para tu assim, compartilhar essas histórias e o feedback das pessoas que tu recebeu, né? Quando tu começou a se ver num podcast, num videocast, a tua história lá rodando, com vários views e tal, com várias pessoas interagindo contigo. Não, basicamente acho que isso que você acabou de dizer, essa pergunta que você fez, eu até volto um pouquinho quando a gente estava começando a conversar, né, eu e tu, para poder começar a trabalhar, né, as ideias e tudo mais e tal. E eu sempre tinha uma ideia na cabeça fixa que eu não queria abrir a minha vida particular para as pessoas, né? Eu queria só mostrar o João atleta, né? O atleta profissional ali, né? Então, eu tinha muito esse receio de abrir isso para as pessoas, mostrar mais o meu dia a dia. Isso eu fui quebrando graças a você, a Etienne, toda a equipe que a gente tem um suporte ali que tá ali ajudando a gente. Então, isso para mim no início foi muito difícil ali. Eu sou muito mais comunicativo no ao vivo, sabe? Tá falando tete a tete com a pessoa, sabe? Não gravando um vídeo, sabe? Isso para mim foi muito difícil no início, né? Mas lógico que com todo o trabalho, se soltando um pouco, vendo o resultado, né? No início eu fiquei muito receoso de começar um trabalho com você. Eu tinha até avisado, eu falei, cara, vamos aos poucos, vamos devagarzinho para eu tentar me soltar um pouquinho mais ainda. Eu sei que hoje eu não me solto como eu deveria me soltar mais, né? Mas eu tenho mudado bastante. E isso a cada material que a gente formula, a gente bota no papel e depois tira dele, executa e põe na prática. Isso quando eu recebo o feedback, né? Isso é muito gratificante para mim. Né? Igual quando a gente começou a trabalhar, eu lembro que você foi na primeira vez no treino, no treino não, foi na competição, lá Foi. no Corinthians. No Corinthians. Isso para mim era meio assustador, né? Tipo assim, ter uma pessoa, eu sabia que tinha uma pessoa ali meio que me seguindo, né? Tipo, Eu vou soltar, inclusive, algumas fotos enquanto tu fala, para o pessoal também acompanhar um pouco. Vai lá, meio que me seguindo. Então, aquilo no início ali eu fiquei meio preocupado assim do que eu poderia estar mostrando para as pessoas. E lógico, teve também aquele negócio um pouco da vergonha, né? As pessoas falando assim, agora você tá ficando riquinho, tá ficando marrento, né? Tá tendo fotógrafo atrás de você, tá tendo uma equipe. E isso eu consegui ir mudando aos poucos, né? Eu consegui isso e esquecendo o que as pessoas falavam e depois vendo tudo o resultado por trás do material ali, com as pessoas falando, nossa, que material legal, que foto legal, que frase motivante. Consegui mostrar o que eu queria mostrar ali no meu dia a dia com uma determinada foto que às vezes você captava. Hoje, depois de alguns trabalhos seu no dia a dia comigo ali, eu já nem mais te percebo mais, né, na borda da piscina. É até engraçado, às vezes, a gente começa o trabalho ali no treino, eu caio na água, e daqui a pouco eu já não te vejo mais, e depois eu só te vejo em pé, já meio que já guardando os materiais, e tipo assim, já fiz bastante foto depois, quando você me manda
as fotos, aquilo fica... hoje eu consigo perceber bastante isso, né? Eu acho que todo o material que eu solto, ainda mais quando ele é um pouco mais pro lado motivador, né? Tipo, alguma ação social ou algum tipo de trabalho para tentar motivar determinado tipo de pessoas e as pessoas retribuindo aquele carinho com um simples obrigado, sabe? Às vezes isso é o mais gratificante do trabalho, sabe? Acho que não tem preço no mundo que pague. Puta, eu abri meu Instagram ali, vi uma mensagem de falar que hoje eu sou espelho para muitas pessoas, que hoje eu motivo muitas pessoas a continuar seguindo, trilhando o seu caminho, às vezes não no esporte, mas às vezes fora, com o podcast que a gente soltou, né, contando, abrindo um pouco mais da minha do meu dia a dia ali, da minha vivência no esporte, né? Aquilo Enfim. para mim foi muito difícil no início gravar aqueles podcasts, mas ao decorrer eu fui me soltando mais e consegui contar o que realmente foi e está sendo a minha história no esporte, né? E as pessoas se identificar com tudo isso, né? Eu recebo várias mensagens de pessoas falando assim, cara, de uma determinada assunto, a pessoa fala assim, cara, eu super me identifico com você por causa disso, hoje eu tenho que trabalhar, tenho que continuar treinando, às vezes a pessoa só treina por treinar mesmo, sabe, mas, Sim, sim. mas só por ter visto, só por ter visto um pouco da minha história, quer às vezes tentar fazer também, tipo, treinar, trabalhar e estudar, sabe, então isso é muito motivante para mim, sabe? Faz eu continuar seguindo o meu caminho. Eu sei, e eu acabo descobrindo mais e mais que eu estou no caminho certo, né? Eu lembro de uma competição, eu acho que foi algum regional, que foi inclusive no, no, como é que se diz? No Esporte Clube Pinheiros. Sim, Eu acho que depois de uma prova, tu saiu assim, aí tinha uns dois adolescentes assim conversando, aí assim, pararam e tal, pra conversar contigo. E aí um deles falou assim, pô, mas se o que é que te faz continuar, né? Porque, pô, eu tô estudando e eu comecei a estagiar e tal, e tá sendo complicado. E aí tu falou assim, cara, na tua idade eu tinha 2 empregos e não tava pensando em desistir não, assim. E aí um outro, o que tava do lado falou assim, pô, aí, pô, tá vendo, eu te falei e tal. E assim, você começa a ver que a resposta ela é muito imediata, né? Assim, das pessoas que se espelham em tu e em histórias como essa, né? De superação para dizer, pô, não é só eu que tô nessa também, né? Assim, já teve muita gente, vai vir muita gente com a mesma história, com histórias diferentes, mas que se encaixam nessa trilha, né? não, com certeza. E isso no início da minha carreira ficou quando as pessoas descobriam que eu trabalhava de garçom, trabalhava de guarda-vida, estagiava, estudava e treinava, as pessoas achavam um absurdo, sabe? Eu recebi várias, não é críticas, né? Mas as pessoas Sim. preocupadas, tipo assim, cara, João, mas você é um atleta, como que você trabalha? Eu falo, cara, eu tenho que trabalhar para pagar meu esporte, eu quero continuar vivendo no meu esporte, então eu tenho que... E isso, no início, quando eu comecei a dizer isso para as pessoas, ficou meio taxativo como um coitadinho, sabe? Passou para mim, né? Não sei se passou isso para as pessoas, né? No início eu vi muitas matérias minhas, né, saindo em jornal, em TV, tipo, com apelo muito mais emocional, sabe? Sim, sim. Isso me deixou um pouco chateado, porque eu não passei, eu nunca passei necessidade para chegar a esse ponto, sabe? Eu que escolhi esse Sim, caminho, sim, sim. né? Igual você disse ali, né? Eu gosto muito de me desafiar, de me botar à prova, sabe? Eu gosto que as pessoas duvidem de mim. Isso me motiva, né? E o que eu fiz não foi por necessidade, sabe? De falar assim, não, meu pai não pode pagar meu esporte, Sim, eu sim. tenho, sabe? Não, eu venho de família de classe média, sabe? Então, só que meu pai sempre deixou bem claro para mim que se eu quiser, se eu quero alguma coisa, eu tenho que correr Correr atrás, atrás sabe? disso, sim. Não vai vir de mão beijada para mim. Lógico que ele pode me ajudar de algumas formas, mas ele não vai me dar 100%, Sim, sim. né? Ele não,
não vai me dar como é que fala? A vara, a isca e o peixe, Sim, né? Ele pode me dar a vara e se vira para pescar, e arruma a isca e se vira para pescar. Então, isso ele me ensinou bastante. Isso me fez ter trilhado, escolhido esse caminho, sabe? Às vezes sim, um sim. caminho um pouco mais difícil, mas foi o caminho que eu achei mais interessante para continuar lutando pelo esporte, para descobrir realmente se era aquilo que eu queria para minha vida, sabe? Sim, sim. E é o que tu consegue passar com muita propriedade nos podcasts e no videocast também, né? Assim, que é sem intermédio, assim, né? Porque algumas pessoas têm essa visão realmente que você fala, né? Que assim, foi sofrido e que assim colocar muito drama numa coisa que às vezes não é, assim, era algo seu, né? Eu quero essa dificuldade para eu crescer e ser melhor e eu aprender com essa dificuldade, né? É, assim, entrando nessa questão, a gente consegue perceber que muitas crianças e atletas de base, né, como eu falei, eles assim, te têm como referência, interagem contigo, né, por mensagem privada, pelos stories, nos posts e tal. E tu é um grande incentivador da pedagogia do exemplo, né? Assim, quem te conhece, te acompanha lá no Pinheiro, sabe que essa proximidade assim, com a base é muito forte, esses estímulos e tal. E eu queria te perguntar o seguinte: quais atitudes ou exemplos que tu pratica no dia a dia para se aproximar mais dessas pessoas, né? De praticar mais essa pedagogia do exemplo nos mínimos detalhes, né? No início, cara, eu sou muito curioso, sabe? Como eu disse, né? Eu sou muito. Eu tenho uma dificuldade enorme de ficar falando em vídeo, sabe? Tipo, mas com pessoas em volta, eu tenho essa facilidade um pouco melhor, sabe? Melhor do que ficar fazendo a pedagogia pelo vídeo, sabe? De ficar abrindo meus stories e gravando vídeo e Sim, sim. falando isso. Eu prefiro, sabe, sentir a pessoa, né? Você olha no olho da pessoa, né? Acho que é um pouco mais difícil a gente conseguir passar essa emoção num vídeo, sabe? De você olhar, fazer aquela pessoa, sabe? Olhar exatamente no seu olho. Sim, sim. E isso no dia a dia eu consigo um pouco mais, sabe? E eu sou meio para frente mesmo, sabe? Às vezes eu tô vendo uma coisa que tá errada ali, uma criança tá fazendo uma coisa errada, ou uma criança tá fazendo uma coisa certa, eu chego ali e falo com ela, Puxa, assim. sabe? Tento, porque às vezes você vê que a criança tá fazendo uma coisa certa, mas às vezes ela olha para ver se alguém tá olhando, sabe? E não é só eu lá no clube, né? Tem outros atletas de renome também em volta, né? Então, e as crianças ficam meio intimidado com a gente, sabe? Então, isso eu já falei para vários atletas no clube, até fora do clube, que isso tem parte da gente, né? Não tem parte deles, dos mais novos. Tem parte, a gente tem que chegar neles e descer no nível deles, sabe? Abaixar e olhar no olho deles e conversar e, e, e mostrar um pouco para eles como que é realmente a realidade, sabe? Eu sempre falo para a molecada, cara, se divirta bastante agora, porque vai chegar um determinado momento no esporte, o esporte ele vai ficar muito sério para você, né? Ele vai continuar sendo paixão, vai continuar sendo amor, alegria, mas ele vai ser uma coisa muito, muito mais séria. Então, aproveita agora o máximo possível, brinca, se divirta bastante, mas também saiba aonde você quer chegar, sabe? Então, isso eu tento tá sempre, todo dia ali, né? Na verdade, não é que eu não tento, eu já faço isso Sim, sim. naturalmente, entendeu? Isso já é meu. Isso não é tipo alguém que tem que chegar, João, vai lá, conversa com aquela molecada lá e tudo mais e tal. Não, às vezes eu chego, pego, dou esporro na molecada quando tem que dar esporro, quando os moleques estão fazendo arte no banheiro, no vestiário para se trocar, né? Então, para meio que tentar também botar não é só uma pedagogia, acho que é meio que uma educação também, né? Sim, Não é sim. educação familiar, mas é uma Sim, sim. educação esportiva, Sim, sim. sabe? Aquela educação que o esporte Sim. te De propõe. quem já Então, passou por isso, né? De quem já tem assim, uma experiência e tá ali dizendo assim, ó, pô, não faz isso agora, que não é hora disso e tal, né? Boa, boa, não, com boa. certeza. Massa, massa. Eu vou aqui pegar uma pergunta aqui
do YouTube. Dona Tânia Bione, vulgo minha mãe. Ela tá perguntando assim, João. Ela perguntou o seguinte, ó. O que motivou você a seguir na natação, né? A não desistir? Eu acho que foi o que eu falei lá no início. As pessoas terem duvidado de mim, sabe? Em determinados momentos, eu tive pessoas duvidando da minha capacidade. Então, isso que me motivou mais, sabe? A buscar esses objetivos, né? Tipo, eu tenho várias histórias na faculdade, né? Eu sou formado em sistemas de informação. Tipo assim, não tem nada a Nada a ver ver com com esporte. esporte. Então, eu saía do treino 6h30 para estar na faculdade às 7 horas. Só que, tipo assim, não dava tempo para ir para casa para trocar de roupa. Então, às vezes, eu saía do treino, tinha dia que eu não tinha musculação, então eu ia para o treino de chinelo. E eu ia para a faculdade de chinelo também. Então, eu ia, às vezes, de chinelo, bermuda tactel de clube, Sim, sim. camiseta regata, ou camiseta de clube mesmo, saco de material molhado, a mala todinha, né? A mala todinha dos treinos, do, do, do trabalho de guarda-vida, essas coisas, né? Então, chegava na faculdade, as pessoas olhavam assim e falavam, cara, o que esse cara tá fazendo aqui, sabe? Tipo, o cara é um atleta e tá fazendo um curso de TI. E ao mesmo tempo, eu tive amigos, né? Amigos naquela época da faculdade que falavam assim, cara, larga a natação, larga o esporte. O esporte não vai te levar a lugar nenhum. O esporte é coisa de vagabundo, é coisa de escória da sociedade, sabe? Às vezes, fala assim, você vive dos meus impostos, tipo, de ganhar bolsa Sim, atleta, sim, sim. essas coisas. Então, eu recebi muito isso no, no, na época da faculdade, sabe? As pessoas falam assim, cara, você trabalha para pagar natação, por que você só não trabalha para esse dinheiro sobrar para você? Eu falava, não, cara, eu trabalho porque eu gosto da natação. Entendeu? Por que você não foi fazer educação física? Porque eu não gosto de educação física, eu gosto de tecnologia, Tecnologia, bota fé. sabe? Eu gosto de tecnologia. Sim, Então, tipo sim. assim, mas pô, todo atleta tem que ser técnico. Não, não é isso. Entendeu? Então, eu recebi muita dessas críticas, né? E eu poderia ter levado elas para o lado negativo, sabe? De me agarrado nelas e largar do esporte. Sim, sim. Mas eu usei elas como crescimento, como evolução. Então, tipo assim, eu peguei essas críticas, abracei elas e falei assim, cara, eu vou ser melhor. Eles estão duvidando de mim, eu vou mostrar para eles. E acho que isso que me motivou a continuar trilhando o meu caminho, sabe? São as pessoas sempre duvidando do seu potencial. Boa, boa. Mais uma pergunta aqui, essa chegou pelo WhatsApp. João, como foi para tu participar de campanhas sociais, né? Teve o Toca Rosa, tem algumas outras, né, que assim a gente nem acaba expondo tanto, né, que são mais reservadas e tal, mas que tu tá sempre apoiando. E quais projetos que você tem para melhorar o esporte barra natação, né? Basicamente assim, eu sempre, né, depois que a gente começou a trabalhar junto, as campanhas ficaram maiores, né? Estão tomando uma proporção muito maior. Isso me assusta, sabe? Me assusta pro lado positivo, Sim, sabe? O sim. quanto que a gente pode alcançar, né? Eu sempre ajudei pessoas, indifere amigos de treino, gente na rua, né? Eu tenho, eu tenho um ditado que é sempre começar do zero, né? O dia, né? Então, sempre quando vem alguma coisa na cabeça, um choque na cabeça, eu pego e inicio aquele dia do zero, né? Eu zero aquele dia para mim, né? Ajudo as pessoas que tem que ajudar, né? Então, acho que a gente fez algumas campanhas juntos, né? Foi o Toca Rosa. Quando a Etienne lançou o Toca Rosa, na verdade, eu mandei uma mensagem para ela e eu falei assim, cara, puta ideia da hora, tô contigo se você precisar. Isso a gente nem trabalhava junto ainda, se eu não me engano, ou a gente trabalhava e não tinha ainda
as nossas ideias das campanhas, né? Sim, sim. E eu falei com ela, falei assim, cara, eu tô contigo porque eu super me identifico com essa campanha, porque minha mãe sofreu, né, teve câncer de mama há pouco tempo, naquela época da primeira edição do Toca Sim, Rosa sim. dela, e ela ficou com esse negócio na cabeça, né? E quando a gente começou a trabalhar, que aí veio surgindo as ideias de, cara, vamos fazer uma coisa junto, vamos fazer alguma coisa junto e tudo mais, tal. E acho que a primeira campanha para mim foi a, a Toca Azul, né, que veio para mim assim, Sim, sim. eu não tinha eu não conseguia imaginar, sabe, o quão a gente ia conseguir atingir, sabe, uma coisa que a gente fez num curto tempo pegar uma joia que surgiu do nada, sabe, e tentar segurar ela o máximo possível, ficar carregando ela, pisando em ovos com ela, sabe, para aquela criança ali, aquela pessoa não largar o esporte cedo, sabe. Então, se a gente tem um volume muito maior de criança, a gente não precisava ficar bajulando tanto essas futuras promessas, sabe. A gente Sim, teria sim. muitas futuras promessas. Sim. Boa, boa. João, ó, brigadão pelo papo, foi massa. Acho que deu para a gente abordar bem, né, essa história aí e como foi utilizar, né, histórias, né, histórias que são positivas, que engajam pessoas, que fazem elas acreditarem em si, né? E tu é um exemplo fenomenal disso aí, né? E sabe motivar a criançada, a base, e até inclusive, assim, não só a base que a gente fala tanto, mas inclusive atletas que nadam junto contigo, né? Assim, parceiros de equipe, de piscina, que assim que enxergam em você uma inspiração, né? E que também, assim, é uma história que até motiva quem trabalha junto contigo, né? Como eu, como o Jamison, como uma galera que a gente conhece. Agradeço demais aí a participação, né? Se puder deixar uma mensagem aí pro pessoal, fica à vontade. Não, eu que agradeço a oportunidade aí de poder a gente bater um pouco um papo aí, conversar uma coisa um pouquinho mais séria, mas um pouquinho motivante também para as pessoas. É, eu só tenho gratidão por todo o meu staff, né? Seja técnico, fisioterapeuta, preparador físico, o piscineiro, meu fotógrafo, você, Oh, Jaminho, a Preta, a Etienne, todo mundo que gira em torno desse âmbito de trabalho. Eu só tenho gratidão pelo trabalho que fazem por mim, né? Que me ajudem a tentar levar um pouco mais da minha história, né? Apresentar um pouco mais da minha história, apresentar o João no dia a dia, né? Mesmo ainda sendo um pouco difícil, mas apresentar um pouco mais o João no dia a dia para toda essa gama de pessoas, essa população cibernética aí, que fica acompanhando fielmente a passa aí. gente aí, tentando entender o que a gente faz no dia a dia, né? Como que a gente continua lutando pelo esporte, sabe? Continua focado no esporte. Então, acho que isso me motiva e motiva mais o pessoal que me assiste no dia a dia, né? Então, e a única frase, a última frase que eu queria deixar, cara, é que não desista dos seus sonhos, cara. Ele pode ser, hoje tá impossível, mas se continuar lutando, ele vai se tornar possível. Então, mesmo se as pessoas disserem para você que você não vai conseguir, elas não têm o direito disso, entendeu? Sim, Vai lá e mostra, sabe? Mostra para elas que você tem o direito de viver esse sonho, de lutar por esse sonho, de buscar esse sonho e de conquistar esse sonho, isso, isso. né? E provar para elas que você é capaz de fazer isso. Então, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade Tamo junto. de poder estar batendo um papo com você aí. Pô, massa, valeu, brigadão. Agradeço demais, João, pela participação na live. E vamos até a próxima, né? No próximo sábado vai ter mais uma live e aí eu sempre solto o convidado, né, e o tema no Instagram. É só ficar ligado por lá, @IgorBione, que a gente vai mandando as informações.
Beleza? Muito obrigado mais uma vez todo mundo que acompanhou. João, valeu e até a